TV Aparecida tem o prazer hoje de falar sobre um assunto extremamente importante na atualidade. A motivação, o que nos motiva a conquistar cada vez mais nossos objetivos, sejam eles pessoais, profissionais, financeiros. E o nosso convidado de hoje nesse bate-papo é o especialista Eduardo Chiniachik, que é palestrante e é responsável também por dar aí palestras em todo o mundo, vários países ao redor do mundo, sobre motivação, sobre a questão de empreendedorismo também. O Eduardo, inclusive, que é autor de vários livros já, não é? 3 livros. Viva como você quer viver, a vida é um milagre e transforme seus sonhos em vida. Eduardo, antes de mais nada, muito obrigado pela presença com a gente aqui na TV Aparecida. Prazer é imenso estar aqui contigo e com os seus telespectadores. Eduardo, eu queria que a gente começasse falando sobre a sua história, né? Como é que foi? Como que você decidiu começar a ir realmente por esse caminho de motivação, de treinamento? É uma história que começou há algum tempo já, né? Aos 17 anos, parece que ficou muito claro para mim que eu queria fazer um trabalho de desenvolvimento psicofísico. Isso era, trabalhar a cabeça e o corpo. Então, essa coisa de que a emoção e o corpo estavam muito interligados. Então, desde os 17 anos, eu comecei a correr atrás de profissionais que eram a referência naquele momento. Então, José Ângelo Gaiarsa, Rolando Toro, Roberto Chiniachik, então, que era o meu irmão. Então, nesse momento, era assim, a ideia era conhecer mais do que a técnica, mais do que o conhecimento, era entender o que passava na cabeça desses profissionais, né? Assim, o que tornavam eles tão especiais. Então, para mim, foi esse foi o início, essa busca. Então, por isso que quando eu fui para a faculdade, eu tinha essa ideia de que o meu grande objetivo era lidar a ação e o pensamento, essa postura, a atitude, como que ela tem uma coerência com o poder do pensamento. Por isso que até hoje eu continuo assim, buscando na neurologia, na neurociência, em onde existe uma informação, um conhecimento que ajude, né? Ajude o indivíduo a atingir essa alta performance na vida, uma vida plena. É o que todo mundo busca, inclusive nos dias de hoje, cada vez mais corridos, um mundo cada vez mais globalizado, cheio de informações. A impressão que se tem é de que as pessoas parece que se esqueceram de buscar a felicidade. Isso é possível, né? Parece que existe um pensamento limitante. Ou eu sou feliz ou eu ganho dinheiro. Ou eu me dou bem profissionalmente ou eu tenho uma família, né? Ou eu sou um sucesso ou eu vou pensar em saúde. Então, quando a gente fala, quando uma pessoa está pensando dessa forma, ela está pensando de uma forma muito pequena e às vezes até muito mesquinha, muito mediana. Pois é, Eduardo, você está falando dessa questão que vem inclusive dentro de cada um de nós, né? De que maneira que nós podemos resgatar essa essência motivacional e essa força que todos nós temos e fazer com que isso se torne realidade, se torne realmente uma ferramenta para conquistar os nossos objetivos? A primeira coisa, Felipe, é o que eu digo assim, é ter a consciência de que nós não nascemos perfeitos, não vamos morrer perfeito, mas se aprimorar e se aperfeiçoar ao longo da vida é um compromisso grandioso e eu até diria divino. Certa vez eu estava conversando com noviços, padres, e um noviço me perguntou, quando é que a gente está em comunhão com Deus? E aí eu olhei para ele e falei assim, é quando a gente dá continuidade à obra-prima dele. E aí eu perguntei para ele, quem é a obra-prima de Deus? Ele falou assim, eu? Eu falei, você, eu, nós. Então, assim, é quando nós tivermos o compromisso de deixar a nossa vida melhor do que Deus concebeu. É o momento em que nós estamos nessa sintonia, nesse compromisso de andarmos efetivamente lado a lado com Deus. Às vezes as pessoas ficam se lamentando tanto, porque porque meu pai, a minha mãe não deu, porque a minha infância foi uma miséria. Ok, certo, ok, respeito, valorizo tudo isso. Porém, nesse momento da tua vida, nada disso vai ser determinante para o que vai acontecer agora. Então, não é porque eu não recebi amor que eu não vou viver o amor.
Isso é, eu posso até sentir uma dor no coração, mas isso não é determinante para eu negar o amor agora. Então, é esse momento que a gente diz, ok, defina. Eu posso dizer, eu quero ter uma vida feliz, ok. Então você começa a ser feliz hoje. Nosso caminho nunca ele é fácil, ele precisa sempre mudar, ele precisa sempre ser revisto, melhorado. A gente, na vida, é um eterno aprendizado. Então temos que ter humildade para reconhecer quando erramos, para reconhecer que não somos os melhores, mas também fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo. São ensinamentos simples e essenciais para seguir em frente, com motivação e alegria. Na correria do dia a dia, a gente acaba deixando passar umas coisinhas essenciais que mudam mesmo. É a nossa postura diante da rotina, do dia a dia. Eu costumo dizer, parece que tem duas dimensões espirituais, que é o momento em que você se sente menor do que os problemas, e aí parece que a vida vai ganhando uma dimensão de insignificância, sem significado. Então é nesse momento que parece que a gente está tão longe, distante desse ser maior, a gente está distante de Deus. E aí é aquele momento que a gente se sente maior do que as adversidades. Não é que elas não existem, mas a gente se sente maior. E aí é aquele momento em que a minha mãe dizia, Deus dá o desafio do tamanho do teu poder. E aí parece que a gente vai experimentando essa dimensão maior de nós mesmos. Eduardo, você acredita que essa busca ela deve ser permanente? Normalmente a gente vê que alguém vai procurar uma igreja no momento em que alguma coisa está ruim. Aí a pessoa vem e diz assim, Deus, por favor, me ajude. E aí, mesmo que Deus ajude, mesmo que Deus chegue do lado, mesmo que Deus fale, essa pessoa vai estar com os ouvidos fechados, o coração trancado e não vai ouvir, não vai sentir, não vai perceber. Eu digo sempre que o melhor momento de você expandir a tua capacidade de ouvir, de sentir, de se aproximar, de sentir a proximidade dele na tua vida, é quando você está bem. E aí, a definição de fé é a substância que transforma o que não existe em algo real. Então, esse momento em que cada vez mais a minha fé, essa substância que vai transformando tudo que não existe. Não existe confiança em mim mesmo. E a minha fé faz com que cada vez mais eu confie em mim. Não existe eu não confio muito na minha ousadia, ok, mas a minha fé vai fazendo com que cada vez mais eu ouse, tenha atitude, postura. Então é nesse momento em que eu digo, a espiritualidade é o fundamento, é a base de tudo aquilo que a gente vai estruturar. Então, assim, parece que são os valores, o alicerce fundamental para toda a trajetória de vida. Maravilha. Eu vou dar uma pausa rapidinha nessa nossa conversa, no nosso bate-papo, porque, como eu disse no início da apresentação, Eduardo faz palestras por todo o país, mundo afora, palestras motivacionais, palestras que realmente instigam as pessoas a buscar essa felicidade, essa realização pessoal ou profissional. E a gente tem imagens, inclusive, imagens da palestra que ele fez aqui com os nossos colaboradores, com os nossos colegas de trabalho da Rede Aparecida de Comunicação, e realmente a gente percebe que as pessoas sentem uma alegria maior quando termina essa palestra, esse momento de encontro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que é a sua satisfação ou que tipo de sentimentos você tem quando você termina um momento como esse e você percebe nas pessoas esse desejo em viver e viver melhor. Você sabe, Felipe, que eu sempre digo que assim, eu me emociono muito, assim, porque para mim não é um trabalho. Assim, para mim é um ato de entrega, de compartilhar de algo que mudou a minha vida, muda a minha vida, parece que cada vez mais me direciona para os resultados que o meu coração vai pedindo. Então eu sempre digo que eu não norteio a minha vida pela razão, mas muito mais por essa entrega, estar entregue. Então, por um momento, é como se eu estivesse sentindo, me colocando no lugar de quem está ouvindo. Ainda falando de fé,
Teve algum momento na sua vida onde acreditar em algo, onde a fé em algo mais importante fez a diferença? Alguma coisa que você possa citar? A minha segunda filha, quando ela nasceu, ela teve uma infecção hospitalar no hospital e afetou o pulmão dela, pegou o pulmão dela. Então ela ficou, praticamente, eu vi ela nascer e aí depois disso eu fiquei 21 dias vendo ela através de uma incubadora. E o pediatra que acompanhou, ela ficou numa UTI durante 21 dias, uma UTI neonatal. E o médico dizia, eu não garanto, eu não posso garantir. E eu olhava para ele e dizia, o senhor não garante, mas eu garanto. Eu ouço muitas pessoas dizendo, Deus vai me dar um milagre. E eu costumo dizer, Deus dá o milagre, mas a gente precisa buscá-lo. Uma vez uma pessoa me perguntou, e se ela não tivesse se salvo? Ela já teria cumprido a trajetória dela. Ah, mas você não ficaria triste? Eu diria assim, eu teria pelo menos alguma coisa que eu me lembraria muito dela. Vou dar uma outra pausa, porque eu percebo que você ficou bem emocionado. Afinal de contas, estamos na casa da mãe, é onde nós podemos perceber, sem dúvida nenhuma, milhares de demonstrações diariamente, demonstrações de fé, de superação. E eu acredito que realmente é isso, né, Eduardo? É o prazer de viver, de buscar uma vida cada vez melhor, com dificuldade, sim. Porque todos nós vamos ter dificuldades ao longo da vida. E resta a cada um de nós o prazer e a forma de superar cada uma delas. Quando eu vejo que, assim, o que faz com que a vida ganhe um sentido, um significado maior, é quando por um momento a gente vai se colocando no lugar de. É quando por um momento a gente vai vivendo esse ato da compaixão, né, de viver, de sentir o que o outro sente. Então parece que aí a gente começa a ver, por exemplo, pais e filhos. Assim, é quando não está aqui, é quando por um momento um pai se coloca no lugar de um filho, né? Por um momento não fica dizendo o que tem que ser feito, mas por um momento é perguntar, o que é que você deseja? Qual é o teu sonho? O que é que você está sonhando hoje? Então, às vezes, os pais vão fazer tudo certinho, mas se esqueceram de ter desfrutado com os seus filhos essa trajetória, né? Então, de ter aprendido com eles, de ter crescido juntos, de ter sido verdadeiros, de ter sido honesto. A gente sabe que, infelizmente, há muitos problemas ao redor do mundo, há muitas pessoas passando fome, há pessoas desempregadas. No país, o próprio Brasil é um país que vive constantemente modificações econômicas, políticas, financeiras. Constantemente temos protestos, pessoas lutando por alguma coisa, mas essa luta muitas vezes é uma luta interna. A gente muitas vezes não sabe o que fazer da própria vida, que caminho tomar e que rumo seguir. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você desse uma palavra para o nosso companheiro, nossa companheira de casa, que dedicou esse tempo para acompanhar o nosso bate-papo. Realmente, de que maneira nós podemos transformar a nossa vida? Claro, cada um sabe melhor do que nós mesmos, né? Do seu espaço, suas limitações, mas como fazer essa passagem ser mais interessante, mais saborosa e mais intensa? O melhor resultado é quando cada um faz o que é melhor para si e para o grupo. Então é aquele momento em que é bom para mim, mas é bom para todos. Eu posso ganhar, mas todos podem ganhar. Assim, eu posso ter sucesso, mas todos podemos ter sucesso. E às vezes eu brigo com essa ideia de que o pódio é um lugar onde só cabe um. Então, assim, o pódio na vida é uma plataforma onde quem quiser subir ali vai viver essa dimensão. Por isso que eu sempre digo que uma ação transformadora são os pilares da liderança de Jesus. Quando ele disse, tudo aquilo que você acredita que é possível, será possível. Tudo aquilo que eu fiz, cada um de vocês pode fazer melhor do que eu. Parece que o tempo todo a gente assume a liderança da nossa vida, do nosso projeto, quando nós somos as primeiras pessoas a dizer para nós mesmos, é possível, esse sonho, esse projeto é possível, eu sou capaz de realizá-lo, eu mereço esse resultado, eu faço a diferença e eu me permito vivê-lo.
Eduardo, obrigado pela sua presença conosco aqui na TV Aparecida. Acho que o nosso telespectador, com certeza, termina esse programa com um sentimento realmente de que é possível, como você falou. Muito obrigado mesmo. O prazer é todo meu. Obrigado. Obrigado pela presença. Estamos sempre aqui à disposição. E a gente fica por aqui, hoje conversando com o Eduardo Chiniachik, especialista, consultor, palestrante, que nos deu aí o prazer desse bate-papo. A gente volta a se encontrar em qualquer outra ocasião. Obrigado pela audiência. Até mais.